Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto Andando na Palavra. E como nós sempre fazemos, eu quero começar aqui o nosso culto compartilhando como que o Senhor compartilhou essa palavra. Estava meditando sobre isso, eu acredito que isso é muito pastoral dos profetas, que tem a função de ensinar sobre a comunhão com o Senhor e sobre o sobrenatural, mas eu penso que é chamado para todos. Quando nós compartilhamos a nossa comunhão com o Senhor, como nós compartilhamos o testemunho sobre como Ele falou conosco, isso dá para as pessoas, digamos, uma chave, um acesso para elas também acessarem. Claro, cada pessoa tem comunhão com o Senhor, mas nós somos enriquecidos com testemunhos. Então, eu quero compartilhar esse testemunho mais uma vez, gente, como o Senhor deu essa palavra, eu penso que isso pode edificar. E também isso dá uma introdução e um contexto para a palavra, né? Mas eu estava esses dias para trás, não sei se foi segunda-feira, estava assim com o Senhor, estava num local de oração aqui da minha casa, estava orando, e eu falei assim, Espírito Santo, qual que é a palavra que o Senhor tem, Espírito Santo, para o próximo culto nosso? O que o Senhor quer, né, que nós ministremos, Espírito Santo? E ele me falou assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E eu falei assim no meu espírito, né? Senhor, como assim, Senhor? Como assim, Senhor? E aí parece que ficou isso um dia, 2 dias, e eu assim, como assim, Senhor? Como assim você me fala isso? E aí Deus levantou a Karine para ir uma conversa nossa, pastor Leandro, entendi nós falávamos disso, 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 disso. E eu assim, Karine, meu Deus, o Senhor me falou esse específico para a gente poder falar sobre ele. Ele me trouxe essa palavra. E nós entendemos que o Senhor quer trazer uma palavra sobre isso. Então, o tema da nossa mensagem hoje é deixando os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É com muito temor que nós trazemos hoje essa palavra aqui. E com certeza essa pregação é para nós também. E durante a semana o Senhor trouxe alguns textos para serem ministrados, cerca de 4 versículos, mas ainda não tinha assim, como é que eu posso dizer, descortinado. E hoje, quando foi meio-dia, todo dia, meio-dia, no portal do meio-dia, eu me reúno com alguns irmãos e nós ali lemos 3 capítulos da Bíblia. Um do Antigo Testamento, um dos Evangelhos e um de Atos, Cartas ou Apocalipse. E aí nós reunimos hoje e isso começou ano passado, Deus falou assim, olha, reúne para no portal do meio-dia, clamando pela minha justiça, pelo estabelecimento da minha justiça nas suas vidas. E eu juntei ali alguns irmãos e passamos a orar no portal do meio-dia, e era durante, acho que, 12 dias. E quando passou, nós entendemos de continuar e lendo ali um capítulo da Bíblia por dia. E depois entendemos que eram 2 e agora 3. Então, só para dar um contexto desse hábito de ler todo dia ali 3 capítulos. Isso é bem interessante. Mas hoje, no portal do meio-dia, estávamos orando e, e o Senhor, gente, o capítulo que nós lemos no Antigo Testamento era Deus falando para trazer para cá. O capítulo que nós lemos de João, capítulo 12, era Deus ministrando. E de Atos era um versículo que era a chave para a palavra de hoje. E aí o Senhor descortinou que ele queria que se ministrasse aqui hoje. Tá? Então, só para compartilhar como que o Senhor trouxe essa palavra. E Deus trouxe alguns versículos que nós vamos ficar perplexos com eles. Perplexos com eles. E eu quero te convidar a pegar sua Bíblia agora. E é claro que nós precisamos ter aqui um texto de Isaías na nossa ministração, né? Então, abra seu livro, sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Abre na sua versão aí, eu vou ler na versão ARA, tá bom? E você pode ler na sua versão. Isaías, capítulo 6, versículo 1.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Paramos por aqui. Esse texto, gente, paramos por aqui. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós vemos o Senhor, nós temos 2 opções. Nós vamos por um caminho ou por outro caminho. Ou você teme, ou você não teme. Ou você fala, meu Deus, meu Pai, quem sou eu? Senhor. Ou você clama, ou você teme, ou você acha que está tudo bem e você não teme. São 2 caminhos que as pessoas levam, que as pessoas escolhem quando elas conhecem o Senhor. Interessante, isso acontece todos os dias, em cada um conhece Jesus. E também sabemos que nos tempos de avivamento na Terra é assim também. As pessoas vão fazer uma escolha, as que vão conhecendo Jesus. Ou elas se submetem, ou elas vão escolher continuarem sendo os próprios senhores de suas vidas. Ou nós reconhecemos que nós precisamos do poder dele para nos santificar e precisamos de santificação, ou nós vamos ser soberbos e cheios de si. E uma palavra-chave a partir disso são as renúncias. Primeiro você renuncia a sua vida, você renuncia a sua vontade própria, você renuncia os caminhos que você andou, você renuncia a palavras que você lançou, você renuncia a hábitos que você tinha, você renuncia talvez a forma que você tratava as pessoas. Você vai renunciando para ser de acordo com a vontade dele, não de acordo com a sua vontade. Uma das coisas que acontece para aqueles que realmente veem o Senhor e temem ao Senhor, uma das coisas que acontece é o clamor. O clamor é uma resposta da nossa alma que reconhece que nós precisamos do Senhor e que precisamos do socorro dele, da santificação dele. As pessoas que não temem, por que elas clamariam? Por que elas clamariam? Elas vão resolver seus próprios problemas, na sua loucura. Agora, aqueles que temem, eles vão clamar. O clamor é uma prova de que você precisa de Deus, que você conhece e confia no caráter de Deus. E o Senhor trouxe hoje um texto sobre clamor. Um texto que fala, inclusive, de coisas de... Olha que interessante. Você pode abrir sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 15, por favor, versículo 21. Mateus 15, a partir do 21. Mateus 15, a partir do 21. Gente, hoje o dia inteiro eu estou vendo anjos. Toda vez que eu vim mexer nessa palavra, via anjos. Acabei de ver um na minha esquerda agora de novo. A impressão que eu tenho é que são anjos ministradores do que nós estamos conversando. Mateus 15, 21. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias,
clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ela não lhe respondeu, aliás, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Paramos por aqui nesse texto. E olha que interessante, gente. A palavra-chave desse texto é clamor. Essa mulher reconhecia que Jesus era filho de Davi, que Jesus era o filho de Deus. Ela era uma gentia, ela era de outro povo, não era o povo de Israel. A gente sabe que Jesus ele veio de um povo e ele se manifestaria primeiro àquele povo. Jesus, quando foi enviar os discípulos, ele falou assim com eles, né? Olha, eu vou enviar vocês, esses vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tem uma ordem para a obra de Jesus ser cumprida, né? E ela chega ali, crê em Jesus, e ela clama por ela, pede misericórdia por ela, sendo que é a filha da demoniada. Olha que interessante isso. Ela diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus se posiciona, fala os motivos ali, ele se posiciona com motivos, e ela continua ali, e ela clama, e ela o adora, e ela sabe que o pão é para os filhos. Ela sabe que o pão é para os filhos. E ela quer uma palavra do Senhor. E assim foi feito, de acordo com esse clamor dela, assim foi feito segundo o que ela desejava. Naquela hora, sua filha ficou livre. Mais uma vez, só clama aqueles que temem ao Senhor. Gente, se você conhece Jesus e você não teme, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E existem muitas coisas que Deus opera em nossas vidas a partir do temor. Não tem como você ficar na presença de Deus sem temor. E mais uma vez, quem teme, quem entende o senhorio dele, o que é temor? É você olhar para ele como Senhor, olhar para o senhorio dele e se submeter a isso, e não ter outros senhores. Isso é o temor. E, de novo, quem teme vai clamar para quem? Vai clamar para ele. E outro texto que o Senhor me trouxe sobre isso, gente, é Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então isso aponta para a gente poder clamar e para saber que o socorro venha dele. Quando a gente conhece o Senhor, nós somos chamados a um posicionamento. Isso não é só nessa época, isso é sempre. Isso é sempre. A santificação ela é sempre. O andar em fé é sempre. Mas é evidente que, recentemente, nesse tempo, para quem discerne os tempos, é evidente que ele está fazendo isso com muitas pessoas, está chamando a um novo nível de posicionamento. Não tem como você ficar em cima do muro, né? Você precisa realmente ter um posicionamento. Você precisa responder ao que o Senhor te chama para poder se posicionar. Olha o que diz
em Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão teve que ter um posicionamento. Ele teve que abandonar, inclusive, um lugar, inclusive um povo, que era o povo dele. E ele foi andar, ele foi caminhar com o Senhor. E naquele caminho, o Senhor tratou Abraão até o ponto de, fato, operar ali poderosamente na vida dele através da vida dele. E é interessante que aquela obra, por causa daquela obra, nós estamos aqui hoje. Por causa daquela obra, nós estamos aqui hoje. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, respondemos ao chamado dele, algo tremendo será feito na nossa vida, mas muito mais em outras vidas ainda. Então, gente, é necessário uma resposta. Deus chama para um posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é a sua resposta. É a vida que você leva a partir de você conhecer a Deus, a partir do que Deus te fala. Se você crê, se você teme, você vai ter uma resposta. Ele nos chama para um posicionamento, para uma consagração para Ele. Ou você vai ser consagrado, reservado para o mundo, ou reservado para Deus. Ou o seu prazer vai estar nas coisas da carne, ou vai estar o prazer na oração e na comunhão na presença do Senhor. Ou nós vamos ser os donos de nossa própria vida, de nossa própria vontade, vamos buscar nossa vontade na vida, ou nós vamos buscar a vontade do Senhor. Ou nós vamos ser cheios de nós, ou nós vamos morrer para nós mesmos, para ser feita a vontade dele. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Nós somos chamados a sermos obedientes, fiéis a ele até a morte também. Então ele nos chama a posicionamento. Você pode perguntar, mas que chamado que é esse, Leandro? Que posicionamento que é esse? E o Senhor me trouxe alguns pontos desse posicionamento. O primeiro deles é sobre fé. É fé, é comunhão com Ele, é santidade e é justiça. É fé, é comunhão, é santidade e é justiça. E nós estamos apenas de introduzir essa palavra, tá bom? Então Deus nos chama um posicionamento primeiro de fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você conhece Ele, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que se posicionar. Se você viverá por vista ou viverá pela fé. A fé nele, no caráter dele, nas palavras dele. Então, sobre a sua vida. E ainda uma palavra que mostra visão e mostra fé. E como o Senhor se agrada, como ele rejeita quem é soberbo, cheio de si, e como ele se agrada de quem anda por fé. Abacuque 2, versículos 2 a 4. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gente, quando você escolhe andar nos caminhos do Senhor, quando nós conhecemos Ele, vamos andar nos caminhos dele, aquela frase, né? As circunstâncias talvez não só falam o contrário, mas gritam o contrário do que Deus falou. E Ele espera que você ande em fé, em quem Ele é e no caráter dele. Então, o primeiro posto que Ele chama na sua vida é que você ande em fé sobre o que Ele falou.
e no caminho você vai conhecer mais o caráter dele. Segunda parte do posicionamento é você andar na presença dele. De novo, vamos falar de Abraão, né? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Hoje, Deus fala para cada um de nós: anda na minha presença e ser perfeito. A questão, gente, é que algumas pessoas vão andar na presença dele e vão querer ser perfeitos. Outros não vão querer andar na presença dele e não vão querer ser perfeitos. Cada um de nós faça a escolha. Então ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Agora um texto de João sobre andar na presença dele e sobre ouvir e reconhecer a voz dele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E recebi de meu Pai. E aí vamos para o versículo 6. Respondeu Jesus, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Observa, gente, como que Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Então, o chamado para andar na presença dele é sobre ouvir a voz de Deus. É sobre ouvir a voz de Jesus. É sobre não ser multidão, mas quem põe a cabeça no peito de Jesus e ouve o que ele está falando com você. E sabe uma coisa que influencia o que você está ouvindo? É os ambientes que você anda, é as pessoas com as quais você anda, é o que você come, é o que você faz ao longo do seu dia. Porque querer falar, ele quer falar. Aliás, falar, ele está falando. Agora, cabe a nós um estilo de vida, um posicionamento, que é a nossa conversa aqui de hoje. Um posicionamento de andar na presença dele e ser perfeito. Mais uma coisa que esse posicionamento envolve. Já falamos de fé e de andar na presença dele. Sabe qual é o próximo, gente? O penúltimo é santidade. E nós temos falado muito sobre santidade aqui, desde que nós começamos aqui a andar juntos. Muito sobre santidade. Então, isso aqui não é algo novo. Mas precisamos falar sobre isso, que essa é uma escolha também. Se você vai ser santo, se você vai ser reservado, se você vai ser separado, ou se você vai permitir se sujar. Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu nele para quê mesmo? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Finalmente,
Deus te chama a andar em justiça. É claro que a nossa justiça vem de Deus, nossa justiça é Cristo, mas quando eu falo justiça, eu me refiro a como você anda na terra. Eu me refiro a seus atos de justiça. Eu me refiro à, à sua balança. Eu me refiro, se você vê alguém que não tem comida, se você acha isso justo ou injusto. Eu me refiro ao que você faz com seus recursos financeiros. Então, justiça aqui tem a ver com como nós andamos. E eu estava lendo aqui hoje um texto em Lucas capítulo 1, e se não me engano, é o Cântico de Zacarias, né? E fala assim nesse texto, né? Lucas 1, 73 a 75. O juramento que fez a Abraão, nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a ele sem medo, vírgula, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Para servirmos a ele sem medo, em santidade e justiça diante dele. Então, gente, Deus nos resgata para nós servirmos a ele sem medo, nos resgata de nossos inimigos, né? Para servirmos a ele sem medo, em santidade e justiça diante dele. Então, gente, dito isso, ao entendermos então esse chamado de Deus, quando nós conhecemos ele, esse chamado de se posicionar, nós vamos falar da prática desse posicionamento. E esse posicionamento começa com a sua morte. Tem pessoas que elas não querem passar pela morte, elas querem continuar sendo donas de suas próprias vidas. Então nós precisamos de escolher morrer. Olha o que Jesus disse. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Então, gente, não tem como um grão de trigo não querer morrer. Ele precisa morrer para você poder frutificar. Você precisamos morrer para poder frutificar a nossa vida. A pessoa que não quer morrer, a pessoa que continuar sendo dona da sua vida, a pessoa que quer continuar tendo controle, a pessoa que quer continuar em cada crise tendo controle, ao invés de deixar que Deus governe a vida dela, ela não morre, não frutifica. Não tem como você fugir da sua morte, dessa morte que nós estamos nos referindo aqui. Olha o que Jesus disse em Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E ainda em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos nos negar. Nós precisamos, dia a dia, então um dia depois do outro, tomar a nossa cruz, ou seja, morrer para nós mesmos e seguir a Ele. E aí, gente, Deus faz a obra dele em nossas vidas, né? Mediante a nossa morte. Pensa uma pessoa como Pedro, né? Todo o caráter que era o caráter dele, o que ele achava quem ele era, que ele dava conta, a ponto de negar Jesus 3 vezes. E depois ele de fato apacentou as ovelhas. E depois ele de fato foi, né, um apóstolo que apacentou as ovelhas. Inclusive nós lemos cartas dele hoje, até o ponto de, como a gente sabe na história da igreja, dele morrer, dele dar sua vida por Jesus e ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de ser crucificado como seu Senhor. Então, olha o que Jesus faz em nossa vida, mediante a nossa morte. A grande conversa aqui de hoje é:
até agora na nossa conversa, as pessoas que não querem morrer e versus quem quer morrer. Porque, infelizmente, nós precisamos não olhar para essas pessoas e sim olhar para Ele e pregar o reino dele. Então, estamos só diferenciando os dois perfis de pessoas. Para a gente fechar essa parte, quero te falar um texto que eu trouxe essa semana. Quando temos desafios, nós temos crises, a gente não sabe o que fazer. E nós estamos ali mortos diante dele. Nós estamos ali rendidos. E aí, olha o que o Senhor diz para mim e para você nesses tempos, né? Provérbios 3, versículos 1 em diante. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-te do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pensa você, quando você está na crise, quando você não entende. Deus te chama a confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Então talvez você não entenda, mas quer que você creia nele. Ele quer que você creia nele com todo o seu coração. Nós temos que ser humildes, gente, a ponto de crer nele com todo o nosso coração. Dito isso, dito isso, vamos para a segunda parte da nossa palavra de hoje, que é deixando os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Como nós estamos conversando, quando nós conhecemos o Senhor, nós temos duas opções. Ou nós achamos que está tudo bem, ou nós não tememos e não queremos um processo de morte, de santificação, de andar em fé, de andar na presença dele, de ser santificado, de andar em justiça. Ou a gente não vai nem pensar, nem lembrar o que é justiça, nem pensar nessa palavra, nem estar nem aí para a justiça. Ou nós vamos falar, Senhor, eu preciso de ti, me santifica, eu morro para mim mesmo, é o Senhor que é meu Senhor. Certo? Então, nesse caminho, a gente faz a nossa escolha. E chega uma hora que ele fala conosco. E coisas que nos prendem precisam ficar para trás. Chega uma hora que ele fala conosco que nem todo mundo escolheu ele como nós escolhemos. Talvez isso possa doer o nosso coração. Só que nós não somos os donos das pessoas, mas sim ele que é o dono das pessoas, mas sim ele que tem um plano para elas. Então chega um ponto que nós temos que fazer uma escolha também. De não ser quem vai resolver a vida das pessoas, de não ser a pessoa que vai ser o responsável pela transformação de alguém. Mas nosso comprometimento vai ser com o Senhor e com a palavra dele para a nossa vida. E não sou eu que estou falando isso, é o Senhor Jesus que fala isso para a gente. Vamos então para o livro de Lucas. Abra, por favor, Lucas capítulo 9. E nós vamos meditar nisso. Lucas 9, versículo 59. Lucas 9, versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás,
Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o texto começa com uma ordem: segue-me. Tem uma ordem para mim, para você, para nós, para todos. Segue Jesus, segue-me. É o que ele nos diz. E aí, algumas pessoas têm uma ressalva. Deixa eu primeiro sepultar o meu pai? Deixa eu primeiro fazer uma coisa que é importante, que faz sentido, mas não é o que Jesus nos pediu. Então, tem uma ressalva. Mas ele dá uma instrução. Ele dá uma instrução para os mortos. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quem que são os mortos, gente? São as pessoas e elas não querem Jesus. Existem pessoas que elas já fizeram a sua escolha antes mesmo que você pregue o evangelho para elas. Elas já fizeram a escolha delas que elas não querem Jesus na vida delas. Já fizeram uma escolha contrária à submissão a Deus. E nós precisamos discernir isso. Não são todos os quais estão andando conosco na nossa vida, todos que a gente se encontrou, todos da nossa família, que nós vamos ir lá e pregar o evangelho para ele, que nós vamos ir lá e pregar o evangelho com palavras, com sinais, ou com um comportamento em favor dela. 1 Tessalonicenses 1,5 fala isso, né? Que a gente pode pregar o evangelho. Paulo fala que ele foi até eles com palavras, com sinais, milagres, maravilhas, e também, né, ou seja, com confirmações, né? E também com comportamento em favor deles. Só que nem todo mundo que está em nossa vida, nós vamos fazer isso. Nós vamos ter que deixar os mortos sepultar seus próprios mortos. Deixar que problemas que as pessoas estão andando nesses problemas, que elas vão ter que resolver eles. E não nós vamos ser os responsáveis. Porque elas fizeram uma escolha. E Deus respeita as escolhas delas. Então, qual é a chave? É nós discernirmos em cada situação, com cada pessoa que está em nossas vidas, o que Deus quer que a gente faça em relação àquela situação. Se a gente ir lá e estar, de fato, pregando o evangelho, ou se quer que nós não pregamos. E talvez Deus também tenha tempos para isso. Talvez um tempo ele te chama para poder ter um posicionamento, depois ele fala, larga a mão. O tempo dessa pessoa encerrou. Não significa que ele não queira salvá-la, que ele não tem um plano para ela. Sim, ele tem um plano. Sim, ele quer salvá-la. Mas talvez o tempo que ele tinha para nós estarmos naquela obra dele já encerrou. Então que a gente discerna isso com cada pessoa e discerna o tempo também. Nem todo mundo que nós temos contato, nem todo mundo que compartilha algo conosco, vai estar apto a receber uma exortação nossa, uma exortação, um conselho nosso. Nem todo mundo. Por mais que tenhamos boas intenções no nosso coração, boas intenções no nosso coração, nem todos vão ser aptos, porque alguns já fizeram uma escolha prévia. Antes de nós colocarmos o sim ou não, ele já escolheu para o lado dele, naquele momento. Então temos que ter um temor quanto a isso também. Nós não podemos, tendo posto a mão no arado, ou seja, dizendo sim um chamado de Deus para trabalhar para Ele, para poder pregar o reino, nós não podemos, tendo posto a mão no arado, olhar para trás. Nós não podemos querer nos voltarmos para aquela vida, para aquela realidade e, por vezes, para aquelas pessoas. Nós não podemos. Deus não se agrada disso, porque Ele nos dá um chamado, nos dá um propósito. E Ele espera um posicionamento. Gente, Deus tem nos chamado para um nível de posicionamento, de consagração. E a consagração? Um exemplo, tinha lá no templo um vaso. Ah, eu vou consagrar esse vaso aqui para o Senhor. Nunca mais ele vai ser usado por uma coisa que não é de Deus. Então Deus chama também eu e você, que também somos vasos, a consagração. Será que por um vaso, pensa um vaso de barro mesmo, e ele está num lugar com a música do mundo, é adequada para esse vaso? Será que faz bem para o espírito dele? Será que Deus se agrada disso? Desse vaso lá de barro?
Será que ele vai estar servindo a todo mundo, na presença de todos? Isso agrada para Deus? Não agrada assim conosco, gente. Deus está nos chamando a um nível de santificação, de consagração, e você precisa responder. Tem pessoas que dá para você conversar com elas mais. E Deus não se agrada dos papos delas, da vida delas, de como elas estão andando. Então ele não se agrada também que você ande perto dessas pessoas e ouça essas pessoas. Eu tinha uma grande questão dessa na minha vida, de uma pessoa que me prestava um serviço, e eu de vez em quando estava lá, e essa pessoa falava um monte de coisa que obviamente não agradava a Deus. E eu ficava ali. E assim, será, Senhor, que eu devo, por esse motivo, sair e não ter serviço dessa pessoa mais? Ficava pensando, né? Aí um dia apareceu uma irmã e falou assim: Leandro, deixa eu contar aqui um sonho que eu tive. Contou o sonho dela, um testemunho, olha, estava no sonho, Deus mostrava a pessoa e falou assim: olha, minha filha, essa pessoa que estou te mostrando aqui no sonho, não anda com ela mais não, sai de perto dela, eu não me agrado na vida dela, não. E aí, com essa irmã me contando esse testemunho, eu entendi Deus falando comigo. Entendeu, Leandro? Eu não me agrado dessa pessoa, não chegue perto dela, não ande com ela. Por mais que ela te preste um serviço que você precisa, procura outro profissional. Então, gente, chega um ponto que alguns ambientes que você não deve estar lá mais. Alguns ambientes, talvez algumas roupas, talvez algumas músicas. Então, assim, nós precisamos entender o que Deus está falando nesse tempo. E tem coisas que já são, na verdade, óbvias, que não vão agradar a Ele. Gente, será que uma música do mundo glorifica a Deus? Se não glorifica, isso não deve estar fazendo parte da nossa vida. Você acha que João Batista daria certo no chamado dele se ele vivesse em Jerusalém com o povo, ouvindo o que eles iam dizer sobre o Cristo, sendo que ele tinha testemunho de quem era o Filho de Deus, que era Jesus? Ele teve que viver no deserto, separado mesmo, gente. Teve que vestir aquelas roupas dele mesmo, comer aquelas coisas mesmo. Tem algumas comidas que não são para a gente mais. Tem algumas comidas que não são santas. Hoje eu li o livro de João, capítulo 12, e algo me chamou a atenção. A palavra multidão. Olha que interessante. João 12, 27. Jesus fala assim, olha, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Olha que interessante, tinha uma multidão ali, gente. E ela ouviu a voz. A multidão ouviu a voz. Mas o que eles diziam? Que foi um trovão. Tem pessoas que já ouviram a Deus na vida delas, mas elas dizem que é uma outra coisa. Dizem que não é muito bem o que elas ouviram, não. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus. Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes, tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Entende, gente, como é que a multidão ouve, mas ela não entende? A multidão está lá ouvindo, sim, Jesus, mas ela não entende. Que nós não sejamos multidão. Versículo 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda em trevas não pode, aliás, não sabe para onde vai.
Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, a multidão ouve, mas ela fala que ela ouviu outra coisa. E a multidão não responde, não se posiciona, não chega o ouvido perto do coração de Jesus para ouvir o que ele está falando, mas prefere andar obstinadamente nos caminhos do seu próprio coração. Detalhe, isso para quem já crê em Jesus também, viu, gente? Isso também é para quem crê em Jesus. Aqui, acabou de falar aqui, acabamos de falar. Tinha aqueles que creram em Jesus, mas não o confessavam publicamente, porque amavam mais a glória dos homens do que de Deus. Então, tem pessoas que elas estão com o coração não voltado para Deus, mas sim em seus próprios interesses, seus próprios caminhos. Quem está com o coração longe dele mostra que não tem interesse nele, e sim em sua própria vida, e sim na glória dos homens. Ou a pessoa ouve o próprio coração dela, ou ela depende do Espírito Santo, e vai ter comunhão com Deus, e vai sujeitar a Deus. Existem pessoas que já fizeram as suas escolhas. João 12:46. Um pouquinho mais à frente no capítulo, gente, olha o que Jesus disse. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Então a palavra foi lançada, e as pessoas vão ser julgadas pela palavra. Então, gente, Deus nos chama para um posicionamento, e Ele te chama para, como a Karine falou essa semana, para romper no Pai. O rompimento, ele começa no nível espiritual, começa no Pai, começa com uma vida derramada aos pés dele, começa com, não com oração, mas com vida de oração. E nesse lugar, Deus está nos chamando nesse tempo a não soltar a mão do arado e olhar para trás, a não querer ir enterrar os mortos, mas a obedecê-lo, a depender dele. E aí você anda em fé, e aí você anda na presença dele, e aí você anda em santidade, e aí você anda em justiça. E mais uma vez precisamos entender que nem todo mundo quer saber do que você sabe.
Nem todo mundo quer a transformação que você teve e que é o que Deus tem para ele. Hoje eu li o livro de Atos e Deus trouxe uma palavra muito pesada, muito pesada. Naquele momento, Paulo estava preso e tinha um governante que estava brincando com ele. O governante estava fazendo o que queria com ele. E olha que interessante. Atos 24, 24. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouvir falar sobre a sua fé em Cristo Jesus. Agora, presta atenção, gente. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por hora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, as pessoas, gente, elas não querem a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Elas não querem saber sobre isso. E como está escrito, gente, em Deuteronômio, né? Deus põe diante de nós bênção e maldição, e a gente faz a nossa escolha. Se você escolher o caminho de bênção, se você escolher os caminhos de obediência às leis, aos estatutos dele, você será abençoado. E para a gente fechar, 2 versículos que o Senhor trouxe sobre esse caminho que ele tem para nós. 2 pequenos versículos. João 12, 24. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E ainda Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está próxima a chegar, e a minha justiça a ser revelada. Guardai o direito e praticar a justiça, porque a minha salvação está próxima a chegar, e a minha justiça a ser revelada. Amém. Então, gente, essa é a nossa palavra de hoje. Vamos encerrar aqui a gravação. Obrigado, Pai.